Tem novidade importante no São Paulo. Lucas Moura pode ir para a Major League Soccer ou para a Arábia Saudita? Ficou faltando pela manhã informação a respeito de Júlio Batista. Quero te atualizar também sobre o São Paulo, informação exclusiva. O Tricolor já escolheu seu novo técnico para o Sub-20 no lugar de Alan Barcelos. Para completar, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre dê tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que Lucas Moura pode jogar nos Estados Unidos ou na Arábia Saudita. Posso assegurar para você que não há nenhuma preocupação de dirigentes do São Paulo em relação ao futuro do meia atacante. Isso porque a avaliação interna é de que, apesar da identificação do atleta com o São Paulo, custo-benefício do Lucas é péssimo. Jogador mais caro do elenco, custo de algo na casa de R$1.800.000 por mês. Desde que foi contratado, o Lucas só esteve à disposição em cerca de 50% dos jogos. E esse número vai cair porque ele acaba de fraturar 2 costelas e corre o risco de só estar à disposição do São Paulo para depois da Copa do Mundo. Diante dessa possibilidade de assédio, existe alguma coisa? Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Júnior Pedroso, que é representante do Lucas, e perguntei sobre a Arábia Saudita. O Júnior assegurou que existiram contatos de intermediários, nunca de algum clube saudita. Nas últimas horas também surgiu a informação de que times da Major League Soccer monitoram o futebol do Lucas Moura. São Paulo não tem nenhuma pressa em renovar o contrato. Pelo contrário, quer esperar para ver se o Lucas Moura consegue ser mais útil. Caso contrário, vai agradecer aos serviços prestados e vai liberar o meio atacante no fim da atual temporada. Ficou faltando no vídeo da manhã dessa quarta-feira a informação exclusiva que eu havia trazido nas outras redes sociais. Júlio Batista é o novo técnico do time Sub-20 do São Paulo em substituição a Alan Barcelos. O acordo foi selado nas últimas horas, as partes estão assinando minutas do contrato. E a ideia do São Paulo é transformar o Júlio Batista em alguém que vai ser preparado para, no futuro não tão distante, treinar o time principal. Júlio, que foi formado na base do São Paulo como atleta, acabou vendido para o exterior, jogou em Sevilha, Real Madrid, seleção brasileira, e que já tem 3 anos de experiência como treinador, sempre no Valladolid, time que já foi de Ronaldo Fenômeno. Na oportunidade ele foi técnico do time B do Valladolid, também nas categorias de base. 44 anos de idade, substituto de Alan Barcelos. Como eu já havia adiantado para vocês nessa terça-feira, Barcelos pediu demissão depois de promessas não cumpridas ligadas à sua utilização no elenco profissional. O Ailton do São Paulo está se destacando no Fortaleza. O passe dele está fixado? Se sim, em quanto? Bora tentar descobrir essa história. Mandar mensagem para uma pessoa do Fortaleza. Quer ver? Ó? Boa noite, tudo em ordem por aí? Quando você fechou o Ailton, ficou um valor estipulado para a compra? Vamos ver se tem alguma coisa, se a gente consegue avançar nessa história, tá? Nicola, procede que um time árabe quer Lucas Moura? Leonardo Prieto é quem faz a pergunta, vou printá-la e mandar para Júnior Pedroso, que é o empresário do Lucas Moura. Não me parece fazer muito sentido, mas como o futebol não tem... Quer ver? Boa noite. Tudo em ordem por aí. Tudo em ordem por aí. Só para lembrar que nos últimos dias surgiram especulações de que São Paulo e Lucas estariam discutindo a renovação do contrato. Já contei para vocês que essa história não confere, tá? O São Paulo quer ver o Lucas jogar ao longo da temporada para saber se ele tem condição de ser mais útil do que foi na temporada passada. Bom, dito isso, bora agora sim responder as perguntas. Só não esquece de deixar seu like por aí, tá? Jean Gomes Nicola, boa noite. O São Paulo cai. O São Paulo vai trazer algum reforço até o dia 27? Um ponta de velocidade, talvez? Jean, eu vou ficar muito, mas muito surpreso se até sexta-feira o São Paulo contratar um atacante, tá? Um atacante ou um jogador. O São Paulo hoje nem tem negociações tão avançadas, a preocupação maior é com a condição financeira do clube. Posso até dizer que hoje não há
tratativas no tricolor. São Paulo deve ir com esse time pelo menos até a metade do ano, tá bom? E com aquelas 2 vitórias do Roger eram fruto do trabalho do Crespo. De agora em diante é só derrota. Pois é. Deixa eu até falar sobre o Crespo. Ninguém do São Paulo vai vir a público para dizer isso de forma oficial, mas quem demitiu o Crespo afirma internamente que o Crespo foi demitido porque tem um trabalho fraco. Aí o torcedor do São Paulo fala, mas peraí, se o cara é fraco e saiu do São Paulo com 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 9 jogos, será que ele é tão fraco assim? A leitura do Natan, de que o São Paulo ganhou da Chapecoense e do Red Bull Bragantino em sequência por conta do trabalho do Crespo, faz sentido. Enfim, vamos lá. Primeira resposta da noite. Vocês mandam as perguntas, a gente responde. O Leonardo Prieto havia perguntado se procede que um time da Arábia procurou o Lucas Moura. Resposta: apenas alguns agentes que ligam o tempo todo, nada oficial. Deixa eu ver se tem. Então, assim, o staff do Lucas Moura não nega que tenha havido sondagem, mas não de clubes especificamente, né? E sim de agentes. Como é que funciona? Mas, Nicola, se você está falando com um agente do Lucas Moura, quem que pode estar querendo fazer contato de forma como agente? É porque, assim, no futebol tem o clube, tem um empresário do jogador e tem um intermediário, que também é um empresário, mas que ele não tem o jogador, mas eventualmente tem contato com o clube. E ele tenta fazer a ponte para fazer uma grana extra. Então, isso acontece com mais frequência, tá? Nicola, Dorival Júnior vai assumir o São Paulo e o Roger cai, depois você me fala. Silvião, não dá para imaginar que o Roger caia por agora, né? Porque ele foi contratado por causa do executivo de futebol, o Rui Costa. O Rui adora o Roger, ambos são gaúchos, já haviam trabalhado juntos no Grêmio, é uma relação de muita proximidade. Então, para que o Roger caia, há necessidade de muitos resultados ruins. Mas a verdade é que o Roger foi contratado pelo São Paulo, já demitido pelo torcedor. O torcedor, desde o princípio, nunca gostou do trabalho do Roger Machado. As 2 primeiras vitórias nos jogos iniciais deram uma acalmada nos ânimos, mas bastou perder para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, para o Palmeiras em casa, diante de 55 mil pessoas, para que o barulho todo voltasse, tá? Boa noite, Nicola. O elenco do meu São Paulo é muito fraco. O problema não é o treinador e sim a administração, a cada dia piora. Germaciel, o time titular do São Paulo é bom. O elenco, para mim, já é mais deficitário. Nicola, um jornalista famoso, disse que o São Paulo fez bem em demitir o Crespo, porque ele era chinelinho e não trabalhava. Procede essa informação? Entre aqueles no São Paulo que têm certeza que o Crespo é fraco, esses caras têm certeza também por conta da rotina de dia a dia, né? A avaliação interna de que a preparação do time durante a semana não era boa, de que o Crespo não preparava bem o time em relação ao adversário, apresentando armas, quais são as condições, do que os caras que jogam do outro lado têm de melhor. Pegou muito mal o fato de o Crespo ter dado 3 dias de folga na última data FIFA para os atletas. O Roger também deu 3 dias de folga. Pegou mal que nessa semana, depois dos 3 dias de folga, teve um treino de 47 minutos de duração, enfim. Mas aí cria-se a narrativa de acordo com os interesses. Lucas do São Paulo não vai renovar, ele vai jogar nos Estados Unidos. Felipe Oliveira, o São Paulo pretende deixar essa discussão, esse debate mais para o fim da temporada e está coberto de razão. Não há por que você acelerar o processo de renovação de um cara que não tem conseguido jogar. Na temporada passada ele esteve em menos de 40% dos jogos. Nesse ano a alegação é de que as dores no joelho haviam sido resolvidas, mas já descobrimos não, ele acabou sofrendo uma grande infelicidade no jogo lá na Arena MRV, ele toma uma joelhada nas costas, 2 meses de ausência, podendo chegar até 3, existe o risco dele só voltar a jogar depois da Copa do Mundo, depois da fratura de 2 costelas. Rui Costa falou que o trabalho do Crespo era fraco, e do Roger Machado deve ser péssimo. O trabalho do Rui é mais péssimo ainda. Vou pegar carona no Severino, para trazer alguns bastidores. O Rui Costa, que é bom executivo de futebol, foi o grande responsável pela contratação do Roger Machado, tá? Ele foi o grande entusiasta, o idealizador e o cara que fez acontecer. Tá muito claro internamente que se o Roger não tiver sucesso e acabar demitido em 1 mês, 2 meses, vai acabar sobrando para o Rui Costa, tá? Então o Rui foi pro all-in. O Rui arriscou tudo quando foi buscar o Roger Machado.
Everton Cebolinha deve jogar pouco até a janela da metade do ano. É que o atacante, cujo vínculo no Flamengo se encerra em dezembro, tem sido alvo de especulações de clubes brasileiros. E ele não pode, no Campeonato Nacional, estourar o limite de 12 partidas, que o impediria de atuar por um rival a partir do segundo semestre. Chegou a surgir nas últimas horas a notícia de que o Cruzeiro tem a intenção de contratar o Cebolinha. Confesso que ninguém no Cruzeiro me confirmou essa notícia até agora. Cebolinha que tem 5 partidas disputadas no Campeonato Nacional. Dessa maneira, ele só pode entrar em campo em mais 7 jogos até a pausa para a Copa do Mundo, que acontece entre os meses de junho e julho. Se ele disputar mais do que 12 partidas no Campeonato Brasileiro, a transferência, se acontecer na metade do ano, só vai poder ser realizada para clubes do exterior. Vale a lembrança de que o Flamengo desembolsou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. A ideia de vendê-lo em janeiro não rolou. E diante desse cenário, é grande a chance de o Flamengo não faturar nada ou uma quantia bem pequena, liberando o jogador com 6 meses de antecedência. Só para completar, lembrar que o Cebolinha, nas últimas 3 partidas do Flamengo sob o comando de Leonardo Jardim, em 2 delas ele nem sequer saiu do banco de reservas contra Corinthians e Botafogo. E aí, Everton Cebolinha caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Roger Machado corre algum risco de demissão no São Paulo? Se dependesse apenas do torcedor, a chance de o técnico gaúcho recentemente contratado cair seria gigante, apesar de 4 partidas com 2 vitórias e 2 derrotas. A avaliação do torcedor e também de parte da diretoria é de que o Roger nem deveria ter sido contratado. E depois de derrotas para o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e para o Palmeiras no Morumbi diante de quase 55 mil pessoas, é de que o trabalho não terá futuro. Mas posso assegurar para vocês que não existe agora nenhuma chance de demissão do Roger Machado. Isso porque ele foi contratado com toda a confiança possível e imaginável do Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, que passou a ganhar bastante status depois que Harry Macis virou presidente do clube. O Harry Macis é do tipo do dirigente que não quer se envolver no futebol, até por não ter tanto conhecimento. E o Macis, em seus primeiros meses administrando o São Paulo, conseguiu perceber muitas qualidades no Rui e passou a dar ao Rui todo o respaldo possível. A contratação do Rafinha como uma espécie de gerente de futebol. O Rafinha aprovou a contratação do Roger Machado e esse foi o pacote suficiente para que a negociação do Roger Machado fosse fechada. Técnico que terá esses dias de intervalo da data FIFA para tentar implantar seu trabalho com um pouco mais de qualidade. Importante registrar que os atletas do São Paulo voltam da folga nessa quarta-feira para treino em 2 períodos. Só para completar, importante dizer que, embora ninguém do São Paulo vá dizer, a demissão do Crespo aconteceu porque existia a convicção, especialmente do Rui Costa, de que o trabalho do treinador argentino era fraco. A saideira sobre Roger Machado, São Paulo e todas as últimas polêmicas envolvendo o treinador gaúcho. Roger, após a derrota para o Palmeiras por 1-0, soltou uma frase absolutamente desconectada com qualquer realidade do futebol. Ele fala do quadrante, enfim, uma série de expressões que eu e você e quase todo mundo, ninguém entendeu absolutamente nada. Mandei mensagem para um atleta, ex-atleta agora, né, já se aposentou, que esteve com o Roger Machado no Palmeiras, o Roger como técnico e esse ex-atleta jogando na oportunidade. Perguntei se o Roger costumava usar esse tipo de expediente e a resposta foi sim. E a minha pergunta seguinte foi, você entendia? Nem eu, nem ninguém do time. A gente fingia que entendia e a coisa seguia dessa maneira. Será que é por isso? Por causa dessas frases absolutamente desconectadas da realidade, que o Roger Machado nunca chegou a ser técnico de primeiro nível? Você, São Paulino, acha que ele consegue terminar o ano? Eu duvido. Mas já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Estou curioso para saber o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias para você nessa quinta-feira do São Paulo com muita informação. Hoje tem jogo, né? Jogo da Seleção Brasileira. Deixe no comentário quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. Então deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativando o sino das notificações para você sempre receber atualizações importantes quando a gente postar vídeo novo por aqui. A gente vai encerrando a nossa edição desse vídeo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.